Paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês que estão entrando aí pela live, a paz dos meus irmãos que vão estar vendo pelo canal do YouTube, vão estar vendo no Instagram e também vão estar vendo lá no TikTok. Bom, Deus abençoe aí. Vou vendo o pessoal está chegando aí. Hoje eu quero deixar uma palavra, mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu acho não, tá escrito aí, né? Vocês vão ver aí escrito eu sou o que eu sou, né? Ou o serei o que serei, né? O que é isso, né? É uma das definições, e particularmente que eu gosto muito, a melhor definição do nome de Deus, né? Quando Deus ele encontra-se com Moisés, Moisés pergunta a ele, né? Lá no Egito vão perguntar, né? O faraó vai perguntar qual é o seu nome, né? Que Deus você é, né? Porque o costume lá do faraó lá, das religiões do Egito, era ter vários deuses, né? E aí cada deus tinha um nome. E aí pergunta para Deus, né? Ó, vamos perguntar qual é o seu nome, né? E aí Deus diz lá, diz assim: eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, né? Isso é muito interessante. E hoje eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, e é tanta coisa, então hoje nós vamos se ater somente a um versículo só, tá? Um versículo só, que se encontra em um verso só, que se encontra em Salmos, tá? Livro de Salmos, capítulo 8, tá bom? E eu vou ler aqui enquanto o pessoal vai chegando aí, tá bom? Salmos, ok? Capítulo 8, ok? E a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá. O Senhor, nosso Senhor, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. A reputação da tua majestade se espalha até mesmo acima dos céus, ok? Então o salmista aqui, né, escrito por Davi começa a dizer assim: Senhor, nosso Senhor, quão glorioso é o teu nome em toda a terra, e o teu nome, a tua reputação e a tua majestade é conhecida e se espalha até mesmo acima dos céus, né? Olha que coisa grandiosa. O salmista ele começa aqui falando coisas assim maravilhosas para o nosso dia, para a nossa vida. E eu quero fazer essa reflexão com vocês hoje, e algo assim muito forte, né? Que Deus falou ao meu coração. Então você que vai ouvir, seja agora ao vivo ou depois, eu quero dizer que essa é uma palavra que eu tenho certeza assim que vai falar ao seu coração, falar à sua mente, te trazer clareza e fazer com que você cada dia mais procure um relacionamento com esse Deus. Parece estranho, mas está escrito aqui no capítulo de Salmos 8, o salmista, né, o escritor, dizendo assim: Senhor, nosso Senhor, né? Então parece até redundante, né? Porque ele traz duas vezes a palavra Senhor. E a primeira palavra escrita Senhor está escrito com letra maiúscula, né? E a segunda com letra minúscula. Porque se a gente pegar nos escritos originais, aí estaria escrito Adonai, Elohim, né? Yahvé, né? Essa ideia desse Senhor com letra maiúscula significa
é o dono de tudo, o Deus Criador, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que não é criado, mas aquele que criou todas as coisas, aquele que antes dele nada teve, porque é nele que converge todas as coisas. Olha que coisa fantástica. Então, nós estamos falando aqui, meus irmãos, não de um Deus limitado, não de um ser limitado, não de um ser que foi criado, mas que é criador, que antes de todas as coisas, é nele que existe todas as coisas. Então, é nele que existe o poder, a civilização, o sol, os astros, o mar, a terra, tudo converge nele, sai dele. É esse Deus Todo-Poderoso. É um Deus tão grande, como eu disse aqui, e tão maior, tão poderoso, que por mais que a gente busque a entendê-lo de fato, nós vamos entender partes desse Deus. E é por isso que é importante você entender, e quem também já entende, lembrar de lembrar e se alegrar com este Deus, porque é um Deus de todo conhecimento, e o seu conhecimento é infinito. E aquele que compreende isso e não busca se relacionar com esse Deus, ele está perdendo uma grande oportunidade. Ele mostra que é limitado, ele mostra que pensa mais nele do que viver coisas melhores. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não compreende realmente quem é Deus. Então eu quero dizer algo para você: se você não se relaciona com Deus todos os dias, a toda hora, a todo momento, talvez é porque você não compreendeu a grandeza de Deus e quem é Deus. Deus, nele converge todas as coisas, então tudo está ligado a nele. Não tem ninguém mais sábio que Deus, não tem ninguém mais poderoso que Deus. Então não se trata de adorar a Deus ou de buscar a Deus porque ele é maior do que nós. Se trata de entender que tudo vem dele, ele é o Todo-Poderoso. Quando eu entendo isso da forma correta, isso tem que alegrar o meu coração, isso tem que alegrar o meu espírito, isso tem que trazer em mim uma consciência de, sim, meu Deus, eu preciso estar com Deus, porque é Ele que vai orientar minha casa, é Ele que vai orientar minha família, é Ele que vai me dirigir, é Ele que vai me governar. Sem Ele eu não existo, porque é dele que vem todas as coisas. Então Davi está dizendo assim: ó Deus Criador, Todo-Poderoso, aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que entende todas as coisas. Olha como que a gente não consegue definir o nome de Deus. Por isso que eu acho que essa definição é a melhor, porque diz: eu sou o que sou, ou serei o que serei. Eu quero dizer algo para você, né? Quero dizer algo assim fantástico para as nossas vidas. O Deus que eu sirvo, que talvez você também sirva e que você crê, é um Deus que ele pode ser o que ele quiser, dentro, lógico, dos princípios dele, né? Por exemplo, Deus não pode ser mentiroso, mas ele pode ser todas as coisas, e ele é todas as coisas. Tem algumas pessoas que são mal compreendidas quando dizem assim: Deus não existe, ele é. Porque é verdade, Deus não existe, ele é. Porque tudo aquilo que existe foi criado por Deus. Deus, ele é, ele não existe. Porque se ele existisse é porque alguém o criou. Olha que fantástico, eu estou te apresentando um Deus. Se você não entender, se você talvez não entendesse de que Deus nós estamos falando, ou talvez você diz assim: não, eu creio em Deus, mas você não pensou sobre isso. É esse Deus que eu estou te falando. É um Deus todo-poderoso, que ele é o que ele é, e ele vai ser o que ele é. Olha que loucura, né? Mas é isso. Quando ele diz para Moisés: eu serei o que serei, né? Quando ele diz ali, ele está dizendo assim: eu vou ser o que você precisar. Eu serei o que você necessitar. Eu sou o Deus que te ajuda, mas sou o Deus que te cura. Aleluia. Eu sou o Deus que te cura, mas sou o Deus que te dou orientação. Eu sou o Deus que te dou orientação, mas sou o Deus que puxa a tua orelha. Deus, ele é tudo em todos.
Olha que coisa fantástica. Então, Davi não está falando com qualquer Deus. Como assim, Stênio? Você vai entender. Davi não está clamando para qualquer Deus. Ele está clamando para o Senhor dos senhores, para o Deus dos deuses, vamos colocar assim. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Então, ele está realmente falando com um ser muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito poderoso. Muito poderoso. A quantidade do poder dele não tem limites, porque ele é o Todo-Poderoso. É o acima de todos. Ele é acima de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de entendimento. Por isso que as pessoas não entendem quando eu digo assim: vocês põem nome nas coisas. Olha, você é evangélico, você é tal. Eu sempre digo isso. Eu não sirvo a religião, eu sirvo a Deus. Que Deus? O Deus, o Todo-Poderoso. É uma conversa até meio de maluco, mas as pessoas não explicam isso. E muitas vezes também a igreja não traz esse conceito. Eu não estou falando de um Deus que cabe em religião. Eu estou falando do Criador. Do Criador, aquele que criou todas as coisas. Mas que Criador não define o seu nome, porque é uma parte de Deus. E eu estou convidando a você, talvez você não conheça esse Deus. Talvez você clama a Deus, mas você realmente não sabe de um Deus que nós estamos falando, ou que eu estou te apresentando aqui agora. Eu estou dizendo de um Deus que não tem limite. Ele não manipula só uma coisa. Ele não tem poder só sobre uma coisa, ele tem poder sobre todas as coisas. Olha que coisa fantástica. Então Davi está clamando a esse Deus. Só que para que eu entenda esse Deus, e se realmente quero seguir aquele que criou todas as coisas, entende o que eu estou dizendo? Eu estou te apresentando, ou estou, para os meus irmãos que conhecem esse Deus já, eu estou falando de um Deus que não tem limites, e que por amor a nós e a sua criação, ele espera de nós. Não é que ele quer, tem gente que fala assim, Deus quer. Não, ele não quer, no sentido de que ele quer dominar a sua mente, ou que você vá até ele por obrigação. Ele espera que você entenda quem ele é, e por você entender a grandeza e quem ele é, você o adore, você o busque, você queira conhecê-lo, né? Isso é tão fácil de compreensão, que um filho, é lógico que ele quer estar perto da mãe ou do pai, porque foi o pai que o concebeu. Por isso que Deus cria a estrutura da família. Olha como que é importante a estrutura da família, né? Um filho, de fato, onde ele vai buscar conhecimento? No pai, na mãe, né? Por quê? Porque foram os que criaram ali ele, né? Que o concebeu, que o gerou, que tem mais sabedoria do que ele. Agora eu estou falando de um pai humano. Agora você imagina de um pai espiritual, de um Deus Todo-Poderoso. É disso que eu estou falando, meus irmãos. É disso. Então, para seguir esse Deus, é necessário que no meu coração e no seu coração há um desejo profundo de conhecê-lo. Há um desejo profundo de estar com ele, de saber quem é ele, de entendê-lo. E quanto mais eu procuro entender a Deus, menos eu sei dele. E por isso esse relacionamento ele é diário, esse relacionamento é eterno. Por isso que a Bíblia vai dizer vários momentos: vinde a mim aquele que tem sede. Jesus diz isso, o próprio Deus diz isso: vinde a mim aquele que tem sede. Porque ele está dizendo? Aquele que quer me conhecer, que quer se relacionar comigo. Então aqui em Salmos, Davi está clamando a um Deus Todo-Poderoso. Salmos 8. E agora, só que Davi sabe quem é esse Senhor, e por saber quem ele é e o que ele representa na nossa concepção humana, no nosso entendimento humano, que é muito pequeno, então Davi repete de novo no Salmos 8. Então fica Senhor, com letra maiúscula, nosso Senhor, ó, Senhor meu, Senhor íntimo. Mas ao mesmo tempo, se a gente fosse traduzir para um português mais legível, vamos dizer assim, mais correto, seria: ó Criador sobre todas as coisas, que por entender quem é esse Criador, agora o Senhor é o meu Senhor. Olha que coisa interessante. É o meu Senhor, aquele que me domina, que me governa, que me orienta,
que eu quero deixar entrar na minha vida, entrar na minha casa, entrar na minha família, predominar em mim, viver em mim. Só que tudo de Deus é feito por leis e regras. O Deus Criador, ele fez tudo de forma ordinária, ou seja, tudo tem ordem. Deus não é bagunçado, tudo é ordem. Pode ver que se você pegar a criação, tudo tem uma sequência. Ele tem a luz e as trevas, ele divide. Depois ele faz os mares, né? Depois dos mares vem os peixes. Aí vem a terra, né? A terra era sem forma, vazia, então tem ordem. Deus institui pelo seu, porque Deus, ele é rei. Então, através do seu sistema de governo, que é reino, tudo tem uma sequência, tudo tem uma ordem. Você não adora a Deus de qualquer jeito, você não busca a Deus de qualquer jeito. E isso não tem que ser entendido que Deus ele está fazendo isso de uma forma para te obrigar. Não, mas é para você ter uma compreensão melhor de quem é Deus. Então Deus ele tem que ser o meu Senhor. Ele precisa ser o meu dono, ele precisa tomar conta de mim. É nesse sentido. É ele que me direciona, porque ele sabe mais, eu não sei. Eu não sei de nada. O ser humano não sabe de nada. Mas muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quando nós chamamos Deus de Senhor, de nosso dono, não é que a ideia de Deus é fazer de nós bonecos engessados. Não, é porque só Ele tem toda a autoridade, só Ele tem todo o entendimento, só Ele tem todo o conhecimento. Uma das ideias que eu sempre coloquei aqui, ideias não, né? Um dos sentidos de Gênesis, quando fala que Adão come do fruto, né? E a Eva também, aliás, Eva come do fruto e dá para Adão, é exatamente essa ideia. Quando Deus diz para Adão, se você comer desse fruto, esse fruto não pode comer, que é do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer, né? E assim Adão passa para Eva e eles comem. Essa ideia de comer esse fruto, que é uma ideia muito mais simbólica, não que não ocorreu, mas é uma ideia, vamos dizer assim, de metáfora, está dizendo que quando o homem come o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando você come o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando eles comeram lá, qual que era a consequência? Você morreria, porque você seria igual a Deus. Ou seja, você ia conhecer o bem e o mal? Não é essa a ideia. Você ia ser igual a Deus. E aí está a pegadinha. Porque se o homem come o fruto do conhecimento do bem e do mal, é porque ele quer ser igual a Deus. E o homem não consegue ser igual a Deus. E se ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é porque então ele não quer estar sob a autoridade de Deus. Olha como que é forte isso. Então se revela verdadeiramente o caráter do homem. O homem não quer ser governado por Deus. Olha aí como vai além de religião. Eu não estou falando de religião não, eu estou falando de um Deus, de uma autoridade, de um reino. Então é algo forte, é algo poderoso. É algo que se você descobre, só se você realmente estiver cego. Não tem como. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Deus abençoe. Eu estou vendo vocês falando aí, tá? Recebe a palavra aí. Então é um Deus poderoso. E quando eu entendo isso, é lógico que eu quero ser governado por Ele. Então por isso Davi de novo no Salmo 8 diz: Deus Todo-Poderoso, porque o primeiro significa Deus, eu sou o que sou, como eu expliquei aí. Deus Altíssimo, Soberano, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que comanda. Aí Davi vai dizer: aquele que me governa. Aí Davi vai dizer assim, ó: quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Por quê? Porque naquela época Deus já havia se manifestado ao povo de Israel e a toda a nação daquela época. Deus se manifesta através dos seus decretos e leis ao povo escolhido, que é Israel. Ok? Ele se demonstra lá. Só que Paulo ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer lá no capítulo 1,
Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Olha que coisa interessante. Deus revelada, com toda impiedade de justiça, de verdade, o Deus do conhecimento manifesto por Deus, que manifesta toda a criação. Aqui, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus invisíveis, né? Os atributos de Deus invisíveis, do Deus eterno, o seu poder e a sua natureza divina tem sido visto claramente, e compreendido. Vou repetir. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que ele está dizendo aqui? Que você, mesmo que não conhecesse Deus da forma que eu estou te falando aqui hoje, você vê Deus. Aonde? Em tudo que Ele criou. Então, Deus sempre se revelou à humanidade. Através da natureza, através da criação, através das leis, como eu disse, a lei da natureza, o sol, como que ele se põe, como que ele nasce, a lua, os astros. Então Deus sempre se revelou ao povo. Deus sempre lhe mostrou através da natureza, ok? Deus sempre se mostrou ao povo. Agora o povo de Israel, ele deu estatutos, né? E Deus, ele tem uma ordem. Então ele diz, ó, aí Davi diz, ó, em teu nome se espalha por toda a terra, o teu nome está em toda a terra, o glorioso é o teu nome. Então toda a terra conhece Deus, toda a humanidade conhece Deus. Agora, para segui-lo e servi-lo, adorá-lo, conhecê-lo, ter um relacionamento com Ele, Ele criou leis, Ele criou regras, Ele criou fundamentos, né? Ele criou. E aí ele vai continuar dizendo, ó, a tua majestade, tá? Ele vai dizer assim, ó, a tua reputação e a tua majestade se espalha até mesmo acima dos céus. Aí você vai dizer assim para mim, Stênio, eu já sei tudo isso. Eu sei que Deus, ele é criador do céu, ele é criador da terra, que o nome dele tem todo o poder. Mas vamos refletir um pouco mais sobre isso? Então a primeira coisa, o Deus que eu estou te falando é o Deus Todo-Poderoso, não é qualquer Deus. É um Deus que ele precisa ser na minha vida Senhor. Senhor, é ele que manda, não sou eu que mando. Se é ele que manda, então significa que ele tem ensinos, e que ele tem regras, que ele tem estatutos, que ele tem uma ordem. E essa ordem não é para mim, não é para fazer com que eu o adore por obrigação, mas entendendo que só ele tem todo o conhecimento sem essa sabedoria, né? Eu digo para o meu filho, não põe o dedo na tomada, porque se pôr o dedo na tomada vai tomar um choque. É uma regra, é um estatuto. Estou fazendo isso para ele só me obedecer? Não, é porque se ele não obedecer, haverá consequências sobre a vida dele. Então quando Deus, ele dá regras, ele ensina, ele está mostrando que nele está todas as coisas. Então ele ensina. Então Deus, ele é o que é e domina sobre todas as coisas, né? Nós precisamos entender que Deus, ele domina sobre todas as coisas, e ele é o Deus que ele é, e nos ensina. Falamos sobre isso. Segundo ponto, se estamos debaixo da autoridade de Deus, temos que reconhecer que ele é nosso dono, como eu falei. E ele então vai nos ensinar através do quê? Dos seus ensinos, da sua palavra. Lá atrás, na época de Davi, Deus se revelou através da natureza, mas deixou o estatuto através do povo de Israel. O povo de Israel não cumpriu o estatuto de forma direita, de forma correta. Então, aí vem quem? Aquele que nós conhecemos, um filho, que é conhecido por Jesus, Jesus Cristo. Ah, lá vem aquele papo chato que você vai falar que é só por Jesus, eu tenho meu segmento religioso.
Ok, mas eu estou te apresentando um Deus criador, que é muito longe de religião e que só tem um intermediador, ok? Isso fica bem claro na escritura e do jeito que eu estou te falando. Deus, ele é justiça. Então tinha que vir alguém sem pecado para cumprir a justiça dele. Porque o povo de Israel não conseguiu, através dos sacrifícios, garantir a estrutura do perdão do pecado. Porque aquela lei só transformava o homem de fora, mas não de dentro. E Jesus vem para cumprir isso. Se a gente pegar Coríntios, né? Coríntios, olha que coisa interessante, hein? Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Olha que coisa interessante, tá? Olha que coisa interessante. Vamos lá, vou ler o 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu e quer na terra, como de fato há muitos deuses, é a Bíblia que está dizendo, há muitos deuses? A Bíblia nunca disse que não havia, tá? Muitos deuses, muitos seres celestiais, a Bíblia diz, tá? Olha que fantástico. Então vai dizer lá, ó: pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como há de fato muitos deuses e muitos senhores, aleluia, para nós quem? Aqueles que diz que está crendo nesse Deus que eu estou falando aqui, no único, no Criador, tá? Se você está chegando agora, essa live vai ficar gravada, pega o começo para você entender aqui, entendeu? Que eu não vou explicar de novo, mas eu creio que mesmo assim você vai entender. Fique aí, não saia daí não, tá? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: há muitos senhores, há muitos deuses. A Bíblia não desconhece não, viu? Há sim entidades espirituais, guias espirituais, anjos celestiais. Ah, lógico que há, a Bíblia sempre diz que há, ó. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e há muitos senhores. Por isso que lá Davi, ó, começa com um senhor com letra maiúscula, porque há muitos senhores, mas só há um Senhor sobre todos os senhores, Deus. Porém, há muitos senhores para nós, porém há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para que vivemos, para quem vivemos, e um só Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, por meio de que vem e vieram e existiram todas as coisas, tá? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 e 6, leia lá. E Davi conhece essa verdade, então por isso que Davi está dizendo nos Salmos, ó: a reputação e a tua majestade se espalha até mesmo acima dos céus. Por quê? Porque eu estou falando de um Deus que no céu é conhecido como a autoridade suprema, e essa autoridade suprema mandou um filho. Isso é religião? Não, é um fato. É ele que criou essa estrutura, mandou um filho. E à medida que você entende quem é esse filho, por quê? Lembra que eu falei? Para compreender Deus de forma grandiosa que ele é, não dá para se compreender Deus. Nós compreendemos Deus em partes. Então, qual foi a estrutura que Deus criou para que a gente pudesse ver o Pai de forma visível e entendê-lo? Cristo, né? Olha que Felipe pergunta: quando nós vamos ver o Pai? Me mostre o Pai. Jesus fala: estou tanto tempo com você, você não vê quem é o Pai? O Pai está em mim, estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou nele. Como que a gente compreende uma parte de Deus? Em Cristo. E as outras partes? Relacionamento, que Deus escolheu através de Cristo. Então nós temos que entender isso. Como que eu obedeço a Deus? Como que Deus é o Senhor na minha vida? Através de Jesus Cristo. E Jesus, ele é tão Deus, né? Que ele ensina basicamente o que nós precisamos saber.
Adorai a Deus sobre todas as coisas, somente a Deus, né? E ame o próximo como a nós mesmos. Se você segue essa regra, é fantástica, né? Esse ensino. Amar a Deus sobre todas as coisas, então só um único Deus. Prestar culto somente a um Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos isso, quem vai nos convencer e vai nos administrar? Deus, através de Jesus. Então isso é assim, fantástico. Se estamos debaixo dessa autoridade, temos que reconhecer que Deus é o nosso Senhor. E que Ele, sendo o Senhor, nos orienta através da sua palavra e dos seus ensinos, que vem através de Jesus, que é o representante de Deus e o próprio Deus na terra, que morreu por nós. Ok? Somente em Jesus eu consigo ter o relacionamento com Deus. Outras formas de culto, de doutrina, de ensino, né, vai te levar ao engano, mesmo se você estiver numa igreja evangélica. Nossa, mesmo se você estiver numa igreja evangélica. Porque se estiver numa igreja evangélica que tira Jesus de lado e coloca outra coisa no centro, então, Jesus mais a campanha, Jesus mais dar o dízimo, Jesus mais caminhar aqui na Praça da Sé fazendo um voto, e você começar a se apoiar nessas coisas, você deixa de verdadeiramente ter um relacionamento com Deus para começar a se apoiar no seu próprio entendimento e nas suas próprias convicções e força. Jesus não espera isso de nós. Ele espera de nós um relacionamento verdadeiro, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? Em outros segmentos religiosos é a mesma coisa. Se eu creio em Jesus, mas uma entidade fala para mim fazer tal coisa que aí eu preciso sacrificar e tal. Está sendo enganado. Mas na minha diz que é o seguinte, é por caridade. Quanto mais eu vou fazendo bem, mais eu vou sendo transformado. E aí eu vou ter meu lugarzinho no céu, eu vou evoluindo degraus. Quando você entende que conforme você vai fazendo coisas, você vai evoluindo espiritualmente, a salvação está onde? O mérito da sua salvação está onde? No que você está fazendo. E não é isso. Qual é o mérito da salvação em Cristo? É dele. Ele nos amou, Ele que morreu na cruz. Eu sou salvo pela graça. As obras de caridade, de amor, ou as obras de transformação na minha vida não me salvam. Por ser salvo eu compreendo isso e vou sendo transformado em Cristo Jesus. Então tem que tomar um cuidado quando você está aí de repente numa instituição religiosa. Mas toda instituição religiosa ela é errada. Eu não disse isso. A Bíblia diz que nós temos sim que congregar e nos se reunir como igreja, não na igreja, como igreja. Então tem lugares sim que vão estar debaixo da autoridade dos ensinos da palavra de Deus. Agora, como que eu vou saber o lugar? É não deixar tudo na mão dos outros. Por quê? Porque se você quer um relacionamento com Deus, o que você vai fazer? Você vai procurar entender a mente de Deus. Você vai gastar tempo aqui, lendo, orando, buscando um relacionamento com o Senhor. E você acha que um pai quer enganar o filho? E o pai vai se revelar a você. Agora, qual que é o mal dessa geração? Deixa tudo na mão. Pastor, do guia espiritual, da religião lá que ele segue. E Deus está dizendo, eu quero intimidade com vocês. Leiam, tiram suas conclusões, orem, ajoelhem, peçam inteligência da minha parte, conhecimento, busquem, cavem. As pessoas hoje elas querem se relacionar com tudo menos com Deus, né? Elas querem gastar tempo com tudo menos com Deus. E isso mostra muito mais do seu caráter e do meu caráter do que o que Deus pensa de mim. Porque Deus já tem um pensamento formado já de mim. Ele sabe quem eu sou.
Agora essas coisas não vêm para mostrar quem eu sou para Deus, vem para mostrar quem eu sou para mim mesmo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você tem gastado tempo com Deus? Você tem lido a Bíblia, buscado? Você desconfia da Bíblia? Você tem parado num lugar aí e dizendo assim: Deus, eu não acredito nessa Bíblia não, mostra para mim quem é o Senhor de fato. Na instituição que você de repente frequenta, ou na religião, sei lá, no que você faz, você tem falado assim: não, quero ver se Deus é verdadeiro mesmo, quero ver. Tem pedido, porque assim, cara, quem quer se libertar, Deus liberta. Quem quer conhecê-lo de fato, Deus traz à tona. Você pode estar onde for, Ele traz. Ele busca você em qualquer segmento religioso. Ele busca você em qualquer segmento religioso. Ó, meu irmão falando aqui, ó, glória a Deus, precisamos de mais tempo e menos tempo com o celular. Exatamente. Celular é do capeta? Não, olha aí, ó, o aplicativo edificando as nossas vidas. O fato é de como a gente faz, para quem a gente faz, né? Aqui nesse momento o celular está sendo uma bênção, mas as pessoas usam de outra forma, e isso revela muito mais no meu caráter para mim mesmo do que para Deus, né? Eu digo assim: que tempo você tem gastado com Deus? Na verdade, com Deus não se gasta tempo, na verdade com Deus se ganha tempo, né? É uma expressão que eu disse aqui, mas eu creio que você vai entender quando vir esse vídeo, quem está me vendo aqui. Eu estou dizendo assim, ó, você está gastando mais tempo com um monte de coisa, ou você está ganhando tempo em Deus? Então as pessoas dizem querer conhecer a Deus, mas a mente de Deus está aqui, ó, na palavra. Faz prova com isso aqui, cara. Eu fiz durante muitos anos. Eu quero saber se é Deus mesmo. Nossa, que arrogância, você falava assim com Deus, falava, porque era sincero. Aí quando eu fui conhecendo a Deus, o temor vai tomando conta do meu coração. Mas você pensa que eu falava com Deus: ô Senhor, eu falava, quero ver se é Deus mesmo. Então quer dizer aqui, ó, tal. E eu comecei a falar com Deus, e Deus foi se revelando através da palavra. E hoje eu tenho a concepção: Deus não é religião, queridos. Jesus não é religião, Jesus é o caminho. Então olha que coisa fantástica. Olha como que é tão fantástico isso. O que eu falei hoje? Nós vamos falar de Salmos, capítulo 8, versículo 1. Eu não saí do versículo 1. Olha quanta coisa o Espírito Santo aqui de Deus extrai de um versículo 1. Hoje nós vamos falar só do versículo 1. Entendeu? Tem aqui, ó, no Salmos 8, nós temos até o verso 9, verso 10, tá? E nós estamos falando do verso 1. Sabe por quê? Porque eu quero conhecer a mente do Deus que eu sigo. Quero conhecê-lo, quero saber quem Ele é. Quero saber se é verdade cada dia mais. Não que eu duvide, mas eu quero saber as verdades que Ele tem pra mim. Eu quero saber, eu quero que Ele fale comigo, né? Como nosso irmão disse aqui, ó, Pai do Senhor, pastora Dália, como diz aqui, ó, devemos usar o celular para as coisas boas e aprender mais da Bíblia, ter mais intimidade com o Pai. Exato, é isso mesmo. E Davi conhece isso, porque Davi está dizendo o quê? O Adonai, o Elohim, ou o Senhor dos Senhores. Davi não está clamando qualquer Deus. Por isso que eu falo que é importante nós lermos a palavra, porque e meditar e buscar. Olha lá, Salmo 8. Se você ler de uma forma humanamente, sem buscar o Espírito e sem cavar a Escritura, como que está escrito aqui, ó? Senhor, Senhor nosso. Você fala, por que tem dois senhores? Se você não tem curiosidade e não quer conhecer a mente de Deus, você fala, nossa, esse português está errado, né? Senhor, Senhor nosso. A Bíblia começa assim, Salmo 8, depois você lê aí. Senhor, Senhor nosso. Você fala, redundante. Você já chamou de Senhor, então Ele já é o Senhor. Não, filho, é porque esse Senhor de letra maiúscula aqui, ele tem um significado. Olha como que é forte, né? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso, glorioso, como é poderoso o teu nome. Porque não é qualquer nome, o nome de Deus é o nome. Por quê? Porque Ele é o que Ele é. Deus, Ele é todo poderoso? É, mas não define Deus. Deus é o Criador sobre todas as coisas? É, mas não define Deus. Olha, eu estou te falando de um Deus poderoso, amado. Ô minha irmã, glória a Deus. Estamos falando de um Deus poderoso. É um Deus ilimitado. É um Deus que quer te dar consciência, que quer te dar conhecimento, que pode e quer te abençoar, te ajudar, te
te levar para transformar todas as áreas da sua vida, porque Ele é o Deus que é. Olha que fantástico essa palavra, meus irmãos. Por que eu disse dos deuses? Porque tem pessoas hoje que estão cegas. Um Deus que domina só a água, Ele não é Deus. Um Deus que domina só uma área da sua vida, Ele não é Deus. O Deus que cuida só da sua alma, mas não cuida da tua mente, não é Deus. Um Deus que só te cura, mas não converte o seu caráter, não é Deus. Aleluia! Será que você não consegue compreender isso? Eu estou falando de um Deus ilimitado. Um Deus eterno, mas só se revela através de Jesus. É desse Deus que eu estou falando. É um Deus que não tem fim. O poder de Deus, a grandeza de Deus não tem limite. O mundo e as pessoas precisam entender isso e obedecer e adorando a Deus. As pessoas hoje adoram entidades, adoram pastores, adoram psicologias. Não estou dizendo que tudo isso não pode te ajudar, mas o único que pode realmente trazer uma ajuda lá do alto é Deus. Pessoas hoje adoram coaches. Pessoas hoje se apoiam em frases de líderes espirituais. E Deus está dizendo para você e para mim: você busca nos outros o que eu quero dar para você diretamente através de Jesus. Não estou dizendo que pessoas não vão edificar a nossa vida, porque a Bíblia, Jesus instituiu a igreja. Um edifica o outro. Mas as pessoas hoje buscam mais o outro. O outro do que a Deus. Deus quer te dar inteligência emocional. Deus quer te dar inteligência espiritual. Deus quer encher você da plenitude e do conhecimento dele. Entende isso? Aleluia, glória a Deus. Deus quer trazer para nós o conhecimento e a verdade dele através de Jesus, através dos seus ensinos. E aquele que busca ele, meu irmão, bem-aventurado é, feliz espiritualmente é, porque não deixa o seu relacionamento na mão de outro. Olha que coisa fantástica. Então você está dizendo que eu não tenho que ir lá num pastor? Tem, mas você tem que ver se aquele pastor está falando a verdade. Você tem que ver se aquele líder religioso está falando a verdade. Mas como que eu vou saber? Essa é a questão. Como que você vai saber? Intimidade com o Pai. Você acha que seu pai vai deixar você enganado? Não. Então se tiver um falso profeta ali, você vai entender à medida que você busque. E aí você vai saber o que é verdade e o que não é. O que Jesus vai dizer lá em Mateus? Não vos engane. Não vos engane, porque lá na frente haverão falsos profetas, falsos ensinos. Tá aí. Mas por quê? Porque a culpa é dos falsos profetas? Não, porque as pessoas verdadeiramente, na grande maioria, querem buscar Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Talvez porque também os pastores não expliquem quem é verdadeiramente Deus. Então é uma palavra gloriosa. Por isso Davi está aqui, ó, glorificando e clamando quem? O Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala: Adonai, meu Deus, em ti, nosso Senhor, quão glorioso é o teu nome. Bendito e bem-aventurado é quem sabe quem é Deus. O nome de Deus. Que nome que ele está dizendo aqui? O eu sou, aquele que é, aquele que tem todo o poder. Pense e reflita você hoje nessa palavra. Qual é o Deus que você está adorando? Aleluia. É o Deus que pode te dar coisas? Então não é o nosso Deus. Aleluia. Qual é o Deus que você está adorando? É o Deus que pode te curar? Então não é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode te dar bens materiais? Então não é o Deus Todo-Poderoso. Não, Sten. Eu estou em busca do Deus que me criou, que por amor a mim me fez, me renovou.
É esse Deus. É esse Deus. Olha o meu irmão falando aqui, ó. Deus é tão maravilhoso que ama a cada um de nós. Às vezes largamos, saímos do lado dele e ele continua de braços abertos esperando você como filho voltar. E eu vou dizer aqui algo muito mais assim contundente, né? Não corrigindo, mas ampliando. É um Deus maravilhoso que nós saímos do lado dele e ele sempre está em nós. Quando Deus já está do meu lado, significa que o meu relacionamento ainda com ele pode melhorar, porque Deus não quer estar do meu lado, ele quer estar em mim. Olha que coisa fantástica. Então, o poder de Deus, ele é fabuloso. A grandeza de Deus é fabuloso. Só que as pessoas estão adorando tudo errado. Elas estão adorando os seres, as revelações, sendo que Deus ele quer dar a mente dele para nós, através de Jesus. Estou acabando. Nenhum ser pode ser igual a Deus. E cuidado para você dizer assim, ó, eu estou adorando a Deus, e de repente não é Deus que você está adorando, você está achando que é Deus e não é Deus. Cuidado. Ah, estou adorando a Deus. Aí estou lá, bom exemplo. Ah, campanha de 7 dias para Deus abrir as portas. Aí você vai lá, pô, Deus precisa abrir as portas. Então você está buscando Deus de abrir as portas. Nossa, é verdade. Então, está buscando Deus que abre as portas. Então você está limitando o poder de Deus. Agora, você está precisando de um emprego. Você acha que você precisa 7 dias orar para Deus abrir as portas? Ah, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que você não consegue compreender que Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele tinha relacionamento com Deus, ele queria orar? Glória a Deus. Ah, eu vou lá na reunião dos empresários. Você precisa ir numa reunião específica para Deus fazer algo para a sua vida. Só lê a Bíblia, meus amados. Só lê a Bíblia. Jesus diz assim, ó, não se preocupe com o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, porque todavia o Pai Celestial alimenta os pássaros que não trabalham, não faz nada, quanto mais a vocês que são filhos. Se você, um filho, pedir ao Pai pedra, ele dará, ou pedir pão, ele dará pedra, ele dará um escorpião. Deus sabe da minha necessidade, sabe da sua. Cuidado com o Deus que você diz que está se relacionando. Se for um Deus que você precisa ir lá 7 dias para alcançar algo, se for um Deus que você precisa fazer 12 dias proféticos para 12 meses no ano, cuidado com esse Deus aí. Esquece essas estruturas e comece, ore, faça o teste. Faça o teste na sua casa aí, tá? Diga assim, Deus, é do Senhor mesmo esse negócio de 12 dias, 7 dias? Ou o Senhor quer um relacionamento comigo amplo? Certo? Você é pai ou é mãe? Seu filho está precisando de algo. Você tem o poder ali de ajudá-lo e sabe que ele precisa. Aí ele vai vir 7 dias na sua casa, aleluia. Ele vai vir 7 dias na tua casa. Ele tem que vir 7 dias para você dar o que ele precisa. Você faz isso, pai? Você faz isso, mãe? Será que o povo de Deus está tão cego assim? Cuidado com o Deus que você está se relacionando. Stênio, mas você está dizendo que não tem que ter propósito com Deus? Lógico que tem. Deus ele chama sim. Mas ó, propósito é individual. Ele chama cada um segundo a vontade dele. Cada um segundo a sua necessidade. Então cuidado com o Deus que você está adorando. Porque às vezes você acha que é Deus, mas não é Deus. Entenda isso. Entenda isso. Terminando, dentro desse mesmo versículo, é importante, como disse aqui, ó, a tua majestade, ou seja, o teu reinado, se espalha até mesmo acima dos céus.
que Davi está dizendo? Vamos ver? O poder de Deus, ele tem autoridade em todo lugar e acima do céu. Sabe quem manda nos céus? É Deus. E o anjo? O anjo não manda no céu. Ele é subordinado a de Deus. E Jesus? Aí vem a questão. Deus instituiu Jesus como todo poder e senhorio. Então agora quando Jesus morre na cruz, em quem está toda a autoridade e poder? Jesus. Então, você está me dizendo, Estênio, que só Jesus tem todo o poder e autoridade? Sim. Quem deu? Deus. Diz que sobre os pés de Jesus, né, está o estrado, ou seja, está ali o estrado significa um apoio de madeira, né? Um estrado. Sobre os pés de Jesus está a terra. Está todo o poder. É em Jesus que está todo o poder. É no nome de Jesus que está em todo o poder. Então, não é nos 7 dias, não é na entidade, não é no pastor, não é no jejum. A Bíblia diz que tem certas castas de demônios só sai com jejum e oração. O jejum e oração é para quem? É para mim. Por causa da minha incredulidade. É só continuar lendo o texto. Quando Jesus está dizendo isso, os apóstolos estão dizendo assim, ó, vocês estão orando pouco e estão buscando pouco de mim. Então entrou a dúvida no coração de vocês e o demônio brincou com a vida de vocês. Você acha que o poder está no jejum e na oração? Não, o poder está no nome de Jesus. Entende? Então é Jesus. E quando eu entendo isso, então eu entendo que quem manda nos céus? Jesus. Quem está toda a autoridade? Jesus. Então eu só preciso me relacionar com quem? Jesus. Porque Jesus está no Pai. E o Pai está nele. E ele é a figura de Deus. É difícil as pessoas entenderem isso, né? Ah, mas Jesus não é Deus. Ele é Deus. Mas para o nosso para nossa compreensão humana, que é pequena, Deus fez assim para a gente entender. E você vê que mesmo assim as pessoas não entendem. Quem é o intermediário? É Jesus. Não é o pastor? Lógico que não. O pastor está aí para fazer o que eu estou fazendo aqui, te orientar através da palavra para que você entenda. E aí ele vai te orientando. Entendeu? E quem vai te convencendo? O Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus diz, olha, agora eu vou para o céu e vou deixar o Consolador. É o meu Espírito, que é o Espírito de Deus. E à medida que eu for lendo a Bíblia, que eu for me relacionando, que eu for fazendo as coisas, esse Espírito testifica na minha alma, porque agora ele vive em mim. E aí eu vou sendo orientado. E eu vou finalizar essa live aqui agora. Falando o quê? Esta palavra, ela veio ao meu encontro, para eu que já estou em Cristo, para dizer assim para a minha vida: confie em mim, continue buscando e busque em mim. Então, se você crê em Jesus, continue buscando e repense nesse momento se o seu relacionamento é verdadeiro com Cristo. Porque eu vou falar algo aqui com toda a humildade no meu coração, sem nenhuma demagogia. Eu sei quem é Deus e eu busco Deus pelo que Ele é. Então eu não tem em mim, irmãos, e creio que em vários irmãos em Cristo, não tem em mim o sacrifício de busca. Entende? Nossa, eu tenho que orar, tenho que buscar. Nossa, como é maçante. Nossa, não aguento mais orar. Nossa, jejuar é ruim. Não existe isso em mim. Porque eu quero conhecer mais a Deus. Eu necessito dele, eu sei quem Ele é. As pessoas estão mortas espiritualmente porque elas não entendem de fato quem é Deus. E se entendeu quem é Deus, paz, meu irmão, Deus abençoe Rodney. E se lá atrás você compreendeu quem é Deus, talvez você deixou isso de lado pelas coisas do mundo, né? Pelo homem que te magoou, né? Principalmente muitas pessoas hoje elas estão muito magoadas com as igrejas, né? Porque muitas igrejas fizeram aí
coisas que não são ilegais, mas Deus não tem culpa disso. E parte da culpa é sua. Por quê? Porque você deixou tudo na mão do pastor lá, cara, do líder. Vai ler, vai conhecer, vai orar, cara. De repente Deus queria te levantar você como pastor, você como evangelista, você dentro do corpo de Cristo para confrontar, e você se acovardou. Não entendi isso. Então a palavra veio para mim dizer assim, ó, não desista, busque. Porque é normal do homem querer desistir. Por quê? Porque as coisas de Deus, ela vem aqui, ó, e ela choca a nossa alma, né? Ela choca a carne, a natureza humana. Então, muitas vezes a gente quer desistir. E a palavra veio hoje no meu coração, dizendo, ó, não desista, busque, me adore, se relacione, continue. Porque eu sou o teu Deus e vou te dar direção sobre todas as coisas. Isso foi o que Deus falou comigo. Mas ao mesmo tempo, Deus também disse assim, olha, faça a live. E deixa esse recado. Talvez você ache que conhece a Deus. E de fato, Deus está na sua vida, mas Ele quer se revelar mais. Como eu falei, de repente você buscou o Deus aí da cura, que não é Deus, é uma parte de Deus. E te enganaram. De repente você buscou o Deus aí das finanças. Isso não é Deus, é uma parte de Deus. E Deus, Ele quer te dar mais. Ele quer se fazer conhecido sobre a sua vida e sua alma. Se relacione. Faça a prova do Senhor no sentido de não prová-lo, mas de querer conhecê-lo. Quando eu digo fazer prova do Senhor, não estou dizendo assim, ó, faça a prova dele e põe ele à prova. Não. Estou dizendo assim, diga assim, Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. É verdade esse negócio de Jesus mesmo, que é só Jesus, que faça isso. Eu não vou desafiar você, mas eu quero te incentivar a fazer isso. Se relacione com Deus, no nome de Jesus. Peça para te dar sinais. E aí, se não der sinal nenhum, siga a sua vida. Mas eu tenho certeza que Ele vai dar. Porque é Deus, é Criador. Fique com essa palavra e pense sobre isso. Pessoas estão mortas espiritualmente porque deixam a sua vida espiritual na mão dos outros, na mão de pastores. E pegue o vídeo inteiro para depois não tirar o de contexto que eu estou falando aqui. Eu já expliquei todas as coisas, tá? Mas assim, deixa na mão de pastores, de guias espirituais, de entidades espirituais. Pastor é para orientar. E uma entidade espiritual, se ela de fato é espiritual e é de Deus, ela tinha que te orientar. Sabe que ela está te orientando? Aí está com esse Deus todo-poderoso e criador. Pense nisso, reflita sobre isso, porque a sua vida é preciosa para Deus e nós temos uma chance de estar com o Pai, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero terminar essa live aqui orando e agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Deus, por todas as tuas orientações. Obrigado pela vida do Rodney, pela vida do meu irmão Nego Léo, pela vida da pastora Eudália, pela vida, Pai querido, do Otávio Ferreira, meu amigo Otávio, Deus abençoe, Otávio, pela vida do Everton, pela vida do Rio dos Santos, do Lafa, do Marcos Boni, do Fabiano Gali, do Galé, da Dayana, do Edson Galego e de todos, Pai, que passaram por aqui. Talvez alguns já até saíram, mas que o Senhor abençoe. Abençoe também, Pai eterno, Pai querido, aqueles que vão estar vendo esta live, seja este vídeo, seja pelo TikTok, seja pelo Instagram e até mesmo pelo meu canal no YouTube. Abençoe. Senhor, nós queremos relacionamento verdadeiro contigo. Se revela, Pai, a nós. Em nome de Jesus, Pai. Jesus, continue contemplando as nossas mentes. Alcance essas pessoas, ó Pai, através do Teu poder, para que eles possam cada dia mais estar em Ti. Não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas pela grandeza de que Tu és. Abençoe a cada família representada e nos dá sabedoria e paz. Continue nos abençoando. Nos livra de todo mal, de todo principado e potestade e de todo falso engano e falso ensino religioso. Transforma a vida dos meus irmãos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, galera. Fiquem com Deus aí. A paz do Senhor Jesus e vamos que vamos. Esta palavra se encontra, que eu ministrei hoje, tá? Salmos, capítulo 8, tá bom? Versículo 1.
Essa semana eu já vou voltar pra gente falar do versículo 2 e os demais, tá bom? Deus abençoe a todos aí, viu? Valeu, galera. Galera da Capoeira.